Tem uma pergunta aqui para você aqui do Andregas38, que ele pergunta aqui, fundo de infraestrutura, só perco, o que faço? Pois é engraçado porque assim, quando a gente fala de fundo de investimento, muita gente coloca no mesmo saco as coisas que têm o nome fundo, tá? Então, eu vou explicar Uhum. aqui uma coisa que eu acho que é bem importante. Quando a gente fala de fundos de investimento, aqui a gente está falando de uma estrutura que ela tem, inclusive, né, se você for olhar lá, né, tem uma instrução específica que a Comissão de Valores Mobiliários, né, a CVM, criou para ela, tá? Que é a instrução 555, né, 555. Então, a gente, inclusive no mercado, a gente fala, os fundos 555 são esses fundos de investimento aqui que são classificados como fundos de ações, fundos cambiais, fundos de renda fixa e fundos multimercado, tá? Aqui, esses Uhum. 4 grupinhos são esses fundos de investimento que a gente está tratando aqui em linhas genéricas, né, que a gente está colocando no mesmo balaio. São esses os fundos que eu analiso aqui no BTG Pactual Digital, né, e são esses os fundos que a gente tem um foco. Mas quando a gente está falando de fundo de investimento, né, assim, apesar do esse nome, né, ele também remete a algumas outras estruturas, como essa estrutura que ele mencionou aí, que são os fundos de investimento em participações, tá? Nesse caso, dos FIPs, a gente está falando de uma outra estrutura que é bem diferente dessas aqui que eu mencionei, tá? O fundo 555, né, como a gente fala, esses fundos multimercado, renda fixa, né, cambial e de ações, Uhum. você vai até a plataforma, né, e são fundos abertos. Você entra lá, você pede para, né, faz um aporte dentro da sua plataforma, coloca uma quantidade, né, um dinheiro inicial ali, esse é o aporte, né, que vai variar muito aí, né, algumas pessoas vão, né, alguns fundos você pode investir a partir de R$ 500, alguns vão exigir 20 mil para você entrar, mas você pode entrar e ir colocando também mais recursos ali dentro, e quando você quer sair, você também é livre para poder sair do fundo a hora que você quiser. Então você vai lá e pede o resgate das suas cotas, né? E aí Uhum. aquelas cotas são convertidas em dinheiro e o dinheiro é devolvido para você, pronto, você vai fazer outra coisa da sua vida. Os fundos de investimento em participações, assim como os fundos de investimento imobiliário, apesar deles terem esse nome, a estrutura é diferente, tá? Eles não são fundos que você simplesmente vai lá, compra e aí quando você quer sair você pede o resgate, né? A gente está falando aqui de estruturas fechadas de investimento. O que quer dizer? Você tem uma emissão ali de cotas, né, inicial, vai jogar no mercado essas cotas, ali as pessoas vão, enfim, participar ou não dessa oferta inicial que a gente fala, tá? E aí, a partir do momento que elas entram ali naquela oferta inicial, elas não conseguem sair pedindo resgate. Você só consegue sair caso o fundo seja negociado em ambiente de bolsa, que é o caso dos fundos imobiliários, por exemplo. O que é aquela Uhum. negociação que a gente está vendo na bolsa? É só aquela cota, né, trocando de mãos. Então, quer dizer, por isso que a gente fala que é o mercado secundário. Então, eu estou aqui, vou vender para você, né, a minha cota, e assim, nada acontece em relação digamos, ao investimento ali original, né, a gestora que está administrando aquele produto, nada vai acontecer com ela, porque o que está acontecendo é só trocando de mãos, tá? Então é por isso que a gente fala que aqui é uma estrutura bem diferente. No caso dos fundos de investimento e participações, né, que foi o que o nosso colega perguntou, que eu já esqueci o nome, mas Uhum. o André, né? Isso. Que ele questiona, né? São os fundos de investimento que são fechados e na maioria dos casos, né? Se não praticamente todos, você não consegue sair nem no mercado secundário, porque para você poder sair no mercado secundário, ele tem que ser negociado em bolsa. E aí você tem que ter ali a criação, né, de um ticker, enfim, você tem que ter uma operacionalização para isso acontecer. Senão você realmente fica amarrado ali no fundo até o fundo, né, ser extinto, porque esses fundos eles têm um prazo de vida, tá? No Uhum. geral, o investimento aí em participações ele pode durar até 10 anos, é uma quantidade bem comum, tá? Que assim, Bom. esse fundo está nesse grupinho aí que vocês vão ouvir falar muito de private equity. E aí ele Uhum. perguntou, né, por que ele está sofrendo muito. E aí, gente, é o que eu falo. Fundo de investimento, qualquer que seja, mas assim, sobretudo o fundo de investimento e participação, se você investiu para olhar para ele, assim, sempre que o mercado balançar, vai ser sempre um enorme sofrimento, porque esses fundos, dado que o prazo de vida para ele, né, é de 10 anos, não tem jeito, você tem que colocar o dinheiro lá e deixar lá, entendeu? Sem olhar, sem se preocupar, porque senão você realmente vai ficar sofrendo muito, porque ele vai perder muito no processo, né, até gerar ali retornos de capital mais robustos no futuro, e você infelizmente não vai conseguir fazer muita coisa, porque não dá para sair dele antes do vencimento.